Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 25 fala de um tempo que terminará. Que tempo é esse? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a missão do Senhor Jesus, aqui, que ele veio ao mundo e tudo o que aconteceu, ela tem uma data para terminar. Ela não vai continuar indefinidamente. Aqui está falando isso. Convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, quando ele tiver cumprido todas as coisas, ele vai entregar o reino ao Pai. Ele vai entregar o reino ao seu Pai. Nós vemos isso no versículo 28, né, que diz que e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então vamos entender a sequência dos eventos. Deus criou o universo e com isso ele criou depois também os anjos, que são os primeiros seres criados. Houve uma rebelião, que nós não sabemos quando foi, e nem mesmo esse universo original aí, nós não sabemos quando ele foi criado. Pode ser há zilhões de anos, uma data indefinida, indeterminada. Os anjos também, nós não sabemos quando foi que ele os criou, mas eles tinham a função de administrar todo o universo, e tinha um que era o querubim da guarda, Satanás, que recebeu uma honraria, não é, de ser o guardião das coisas de Deus. Mas esse caiu também, esse se rebelou. Então houve uma convulsão em toda a criação. A Bíblia só mostra vestígios dessa convulsão, que vai terminar no primeiro capítulo de Gênesis, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e isso foi o que aconteceu no princípio, lá nos tempos que nós não temos memória, e a terra estava sem forma e vazia. Agora sim, agora é o tempo que nós conhecemos, e que a terra ficou sem forma e vazia por causa de juízo, porque o Espírito de Deus pairava por sobre as águas nos falam de juízo. Então houve um juízo que caiu sobre essa terra, exterminou tudo que havia nela, inclusive os fósseis estão aí, para não termos dúvidas quanto a isso. E aí Deus começa de novo, o Senhor começa de novo uma criação que é a partir dessa que nós conhecemos. Quando ele traz de volta a luz, ele não cria a luz, ele fala, haja luz. A luz sempre existiu. Ela apenas tinha sido apagada, vamos dizer assim. A escuridão tinha tomado conta da ruína de toda a criação, de todo o universo. Era como se tivessem apagado o universo. E ele também não vai criar o Sol e a Lua e as estrelas. Eles já existiam desde o princípio, quando foram criadas todas as coisas. Na verdade, ali em Gênesis, nos primeiros capítulos, ele traz o Sol, a Lua, as estrelas, para dar a eles uma função de serem guias e controlarem o dia e a noite, as estações e tudo mais. E aí então ele cria o homem, Adão, para ser agora o administrador dessa criação. E isso, claro, deixando Satanás muito ciumento, né? Porque ele teve uma posição antes e agora ele perdeu essa posição, e de repente o Senhor coloca uma nova criatura aqui nesse planeta para ser o administrador desse planeta. O homem recebeu a incumbência de ser o administrador desse planeta, de dar nomes aos animais, de plantar, de colher, de fazer todas as coisas aqui nesse planeta, com a única condição de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor prometeu que no dia que dele comessem,
ele morreria, Adão morreria. É muito evidente que não era uma coisa do tipo, Adão comeu o fruto, caiu um raio na cabeça dele e ele morreu. Não. Essa morte que fala seria a morte, uma morte espiritual, primeiramente, né? E depois a degradação também da sua saúde, do seu corpo, da sua vida natural aqui na Terra. Mas eu acredito que essa morte essa sentença foi dada contra o homem, porque os animais morriam antes também, tanto é que os fósseis estão aí para mostrar isso. E outra coisa, a vida não acontece sem morte, né? Nós sabemos que nós temos bactérias na terra, nas plantas e tudo mais, que estão ali constantemente se renovando. E as próprias plantas morrem e nasce outra no lugar. A semente, quando cai na terra, a semente morre, depois nasce uma outra planta no seu lugar. Então, toda essa história do que aconteceu até chegar no pecado, até chegar em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou. Passou a quem? A toda a criação? Não. Passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então isso aqui está dizendo que o assunto é do homem, do ser humano. Não dos animais, não das bactérias, não das aves, qualquer outro tipo de ser vivo, que faziam parte da criação e tinham o seu ciclo natural, né? Tanto é que você pega os habitantes do mar, quem mora aí em Salvador, sabe muito bem que debaixo da água não tem comida a não ser carne, né? Você tem lá o crio, que é tipo um camarãozinho, que é a base da alimentação de toda a vida marinha, e aí um vai comendo o outro vai comendo um, até chegar na baleia, que come o crio, que ela, aliás, se alimenta dos menorzinhos, né? Então, debaixo do mar não existe alface, repolho, tomate, não existe alimentação vegetariana entre os animais marinhos. Os animais marinhos são todos carnívoros. E para ser carnívoro precisa ter a morte, então. Então a sustentação da vida marinha só acontece pela morte uns dos outros, dos animais marinhos. Que um alimenta o outro. Então quando fala aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E depois ele vai falar em Romanos capítulo 8, ele vai falar também dos animais. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Ele diz que no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele está falando criatura aqui, todo ser vivo, animais, etc. Estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, quando os filhos de Deus serão manifestos depois da ressurreição, não é? Porque a criação, no versículo 20, diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, o pecado do homem transtornou toda a criação, detonou toda a criação. E no versículo 21 de Romanos 8, fala na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos,
em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então essa é a situação do planeta. O pecado que fez a criação ser arruinada, né? Ou seja, não foi culpa da criação, não foi culpa dos animais. Pelo menos eu penso assim. Eu acho que, quer dizer, Adão tinha culpa, sim, porque ele que pecou, né? Mas isso também amaldiçoou, o seu pecado levou maldição para toda a criação. Por isso que a própria terra foi amaldiçoada e passou a produzir cardos, espinhos, né? Espinhos e cardos. E os animais começaram a ficar doentes, as plantas começaram a ficar doentes. Então tudo, a hora que Adão pecou, quer dizer, o pecado é o elemento, é o pontapé inicial de tudo, mas se não tivesse um ator aí para pecar, também não teria acontecido nada, né? O pecado não é nada sem um que peque, sem o que aperte o gatilho. Então a criação ficou sujeita então a tudo que é ruim por causa do pecado de Adão. Eu entendo que são, versículo 19, né? Nós somos os filhos de Deus, nós que o mundo está aguardando a nossa manifestação, a manifestação dos salvos em seus corpos ressuscitados e transformados, porque aí então a criação será restaurada para a entrada no milênio, para o reino milenial de Cristo, quando toda a natureza, ou boa parte dela, será restaurada e durante 1000 anos aqui nessa terra. Toda a vida no planeta Terra aguardando a redenção dos filhos de Deus e, obviamente, os filhos de Deus também aguardando a redenção de seus corpos pela ressurreição. É na ressurreição que as coisas vão poder voltar aos seus eixos. Mas no fim de tudo isso, veja que ainda vai ser um remendo, né? Os 1000 anos serão um remendo. O que é a obra completa de Cristo termina quando são inaugurados novos céus e nova terra. Isso acontece no fim do milênio e também depois que acontece o juízo final. Que o juízo final, lembre-se sempre, não é para todas as pessoas. O juízo final é para todos os que morreram sem Cristo. Porque os salvos já terão sido salvos antes. Ninguém chegará ao juízo final para ser salvo. Ele terá que ter sido salvo antes, pela fé em Jesus. Porque se ele chegar ao juízo final, que é um juízo de mortos trazidos de volta à vida, para receberem a sentença, ali não tem salvação, ninguém sai salvo dali. Ali só saem perdidos. E aí no versículo 23, né, ele fala, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção, a libertação do nosso corpo. Então isso aqui demonstra que nós estamos nesse estágio agora. Esse é o estágio da criação, que é o que está falando lá em 1 Coríntios capítulo 15. Voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, diz que depois, então, da ressurreição, que nós lemos nos versículos anteriores, no versículo 21, disse, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então nós lemos lá em Romanos 5, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então é dessa entrada da morte na criação que está falando aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios. Aí depois, quando fala no versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E eu já disse antes que esse vivificados não se refere apenas à ressurreição, mas também à manifestação de vida, que é algo que apenas os salvos têm.
Os perdidos receberão seus corpos de volta, mas eles não possuirão vida eterna, aquela vida que não tem começo nem fim, aquela vida que vem de Deus, porque isso é um privilégio, é uma prerrogativa dos salvos. No versículo 23, cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, ele é a primeira colheita, porque ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele se tornou assim a primeira colheita dessa nova plantação de Deus, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, agora chegamos no versículo 24, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Esse fim aqui não é o mesmo fim de que falam os evangelhos. Quando os evangelhos falam de fim do mundo, é o fim deste mundo, destas coisas aqui, incluindo a grande tribulação, os 7 anos de tribulação que cairão sobre essa terra. Mas quando Cristo vem, estabelece o seu reino, e ele reina 1000 anos, chega então o fim do seu reino, que é esse versículo 24. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo é, evidentemente, a morte. Aí ele vai devolver o reino ao Pai. Não só o reino, mas ele vai também devolver o controle de todas as coisas, porque ele havia sido designado a cabeça da nova criação. Mas ele nunca deixará de ser Deus, de ser todo-poderoso, de ser onisciente, de ser onipresente. Cristo será sempre tudo o que ele sempre foi, porque ele é uma pessoa divina da Trindade. Quando Cristo assumiu a humanidade, né, ele não deixou de lado a sua divindade, seus atributos divinos. E de vez em quando ele dava um lampejo, né? Ele abria uma frestinha e a gente conseguia enxergar algum atributo divino. Quando, por exemplo, ele lia os pensamentos das pessoas. Fala no Evangelho, fala assim, então eles pensaram tal coisa, cogitaram em seus corações, aí vem o Senhor e responde aquilo que eles tinham pensado nos seus corações. Então a gente viu um lampejo da sua divindade, do seu poder divino, de Deus, mesmo naquele corpo de homem. Quando ele acalmava a tempestade, quando ele curava os enfermos, ele tomava para si a enfermidade dos enfermos. Então, ele fazia isso sem deixar de lado sua humanidade, sem deixar de ser homem, mas também mostrando que por baixo daquela capa de humanidade havia um Deus eterno e todo-poderoso. Quando Deus entregou para Adão a administração da criação, lá no capítulo 2, no versículo 2 de Gênesis 1, começa essa criação atual, não é? Aí, quando Deus cria o homem, Adão, ele entrega a Adão a administração daquela criação. Mas aí, Adão erra, Adão peca, Adão perde a sua capacidade de administrar a criação. E deu no que deu. Ele é expulso, então, do Jardim do Éden, juntamente com Eva, e o mesmo pecado que havia transtornado o universo, agora transtornava também essa criação terrena que Deus havia produzido aqui, né? Antes disso, claro, havia outra criação que nós não temos notícia dela, poucos indícios, né? Mas chega um momento em que Cristo entrega essa administração. Pensa assim, você tem uma empresa
aí você contrata uma consultoria profissional, porque a empresa é familiar e os parentes lá estão trocando os pés pelas mãos e estão acabando com a empresa. Então, o que a diretoria faz? Chama uma diretoria, uma administração externa, formada por profissionais que vão administrar aquela empresa. Eles entram na empresa, eles administram a empresa por um certo período, como consultores, não é? Externos, e chega um momento, depois que eles passaram a limpo tudo que havia na empresa, ela está funcionando que nem um reloginho, o que eles fazem? Eles entregam, devolvem a empresa para os seus proprietários originais e vão embora. Então é como foi isso que o Senhor fez. Ele veio aqui para resolver o problema dessa empresa que é a criação por causa da entrada do pecado. Ele veio, ele suportou sobre si, ele recebeu sobre si a culpa dos pecados dos seres humanos, dos que creem nele, morreu, ressuscitou, assumiu o reino, assumiu a presidência dessa empresa chamada Reino de Deus na Terra. Durante 1000 anos ele ficou reinando sobre a terra e chega um momento em que termina o contrato. Terminou o contrato, ele entrega o reino a Deus. E vai fazer o quê? Vai ficar com a sua esposa. Não é isso que faz uma pessoa quando se aposenta e tudo mais? Vai ficar com a esposa agora. Vai curtir a esposa. Quem é a esposa de Cristo? É a igreja. A igreja, na realidade, ele tem duas esposas, né? Porque tem a igreja, uma esposa, a celestial, e tem Israel, que é a outra esposa, a esposa terrena. Mas vamos voltar aqui então na história. Ele entrou na criação, ele resolveu o problema do pecado, ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Isso está em 1 Pedro e também em 1 João. E ele tirou também o pecado do mundo. Esse é um ponto importante de entender. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, ele apontou para o Senhor, a primeira vez que ele, no começo do Evangelho de João, ele aponta para o Senhor Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram disso? Ok? Mas quando você vai lá em 1 Pedro 2, por exemplo, versículo 24, fala que levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui tem uma diferença. Pecados é o mesmo que ele fala em 1 João, capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então são duas coisas distintas. Uma, existe o pecado, que é a raiz, que é o gerador dos pecados, e existem os pecados que são os subfrutos, né, do pecado. Quando João Batista falou que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso demonstrou que a obra de Cristo tinha duas facetas. Uma era resolver o problema do pecado que entrou no mundo e da reputação de Deus, o Criador, não é? E ele resolveu na cruz. Na cruz ele morreu para tirar o pecado do mundo. E ao mesmo tempo, ele morreu na cruz para levar os nossos pecados, plural. Certo? Então tem uma dupla utilidade a morte de Jesus. Se não houvesse nenhum salvo, se ninguém cresce em Jesus, o que seria impossível também, mas supondo que ninguém se convertesse a Cristo, ninguém tivesse os seus pecados todos pagos, ele ainda assim teria cumprido a missão para a qual ele veio, de tirar o pecado do mundo. Isso ele fez, derramando o seu sangue. Ele purificou essa criação
corrompida, resolvendo o problema do pecado, resolvendo o problema até da reputação de Deus, que havia sido manchada, né, com a entrada do pecado na criação. Bom, ele termina o tempo, quando ele terminar o seu tempo de reinado, o universo como nós o conhecemos agora, isso no fim dos 1000 anos de Cristo e na virada para entrar na eternidade, do estado eterno. O que vai acontecer ali? O universo será destruído. O universo será destruído. Isso fala em Pedro. Pedro fala isso, né? Os céus se enrolarão como um rolo. O fogo vai destruir tudo. Tudo, tudo. As obras que existem no mundo e em todos os lugares serão destruídas por fogo. Isso aqui tudo vai queimar. Isso tudo vai virar cinzas. Aí então Deus vai criar novos céus e nova terra. A Bíblia não fala como serão esses novos céus e nem a sua nova terra. Parece que tem só 8 versículos que falam sobre isso no final do livro de Apocalipse. Mas é uma coisa totalmente diferente dessa que nós conhecemos. Porque nós fomos criados para viver no tempo, e viver no espaço, e viver em 4 dimensões, que é largura, comprimento, profundidade e tempo. Tudo nessa criação tem largura, comprimento, profundidade e duração, tempo. Os novos céus e a nova terra não terão mais isso, não terão essas limitações. Então não tente entender o que será, porque não é possível. A nossa mente foi criada para o tempo. O nosso cérebro foi criado para entender as coisas do tempo, não as coisas fora do tempo. Vamos lá. Quando ele fala então aqui em 1 Coríntios 15, de 21 ao 28, ele vai falar a respeito disso, né, sobre a ressurreição, etc. No versículo daí vai chegar, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, ou seja, fica de fora, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, no seu tempo, quando chegar esse tempo, Cristo irá entregar o reino no final do milênio, depois que todos os seus inimigos tiverem sido colocados debaixo dos seus pés, inclusive a morte, para que Deus aqui é Pai, Filho e Espírito Santo, né? É um só, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, para que Deus seja tudo em todos. Então nós já explicamos até que os versículos 20 ao 28 formavam um parênteses aqui, né? Mas, pensando agora que todas as coisas serão entregues pelo Filho a Deus, mesmo assim, o Filho continuará sujeito ao Pai para todo sempre. Deus tinha feito de Cristo um governante, um administrador de todos os seus planos, de todos os seus conselhos, e toda a autoridade e todo o poder tinha sido colocado nas mãos dele. Mas vai chegar um tempo quando ele vai apresentar um relatório da administração que foi confiada a ele. E depois que ele tiver colocado tudo em sujeição, debaixo dos seus pés, aí ele vai entregar o reino de volta ao Pai. Aí a criação será trazida de volta a Deus em perfeitas condições. É isso que quer dizer esse trecho aqui de 1 Coríntios. Tendo ele realizado o trabalho da redenção e restauração, não é? Para o que ele veio aqui, se fez homem para fazer isso, ele vai entregar todo o reino a Deus, mas vai continuar sujeito ou subordinado, como sempre esteve durante a sua encarnação. Porque ele sempre foi filho, antes de ter um corpo
ele já era filho. E o que nos fala o fato de Jesus ser filho de Deus? Nos fala que ele está debaixo de uma hierarquia. Posicionalmente falando, não pense em termos de qualidade ou da qualidade intrínseca dele, né? Posicionalmente falando, sempre existiu um pai e sempre existiu um filho. E sempre existiu essa ordem, não é? Então ele aqui também se sujeitava ao pai em todo o tempo. O universo é uma criação de ordem. Você tem os planetas, eles estão uns subordinados a outros. Os menores subordinados aos maiores, nos seus giros, né, nas suas órbitas e tudo mais. Existe uma ordem, existe um comando, existe todo um poder que é exercido sobre os planetas menores pelos planetas maiores, sobre as luas e tudo mais. Versículo 28. Para que Deus seja tudo em todos. Isso aqui, Deus aqui, subentende-se que é então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja tudo em todos. Nesse momento haverá uma nova terra, onde estarão habitando todos os que habitaram nessa terra durante o milênio, e serão então transformados para viver nessa nova terra, e haverá um novo céu, ou novos céus, né? Onde estarão todos os salvos de todas as épocas que foram ressuscitados ou transformados em um novo corpo que pudesse suportar a vida no ambiente de eternidade, onde não há tempo e nem matéria, como nós a conhecemos, né? Voltando aqui então para 1 Coríntios 15, aí entra o versículo 29, que eu já expliquei antes. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles pelos mortos? Isso aqui não tem nada a ver com a doutrina dos Mormons, que batizam, descobrem que uma pessoa morreu sem ser batizada, então eles batizam por procuração no lugar daquela pessoa que morreu. Isso não tem nada a ver, isso está mais para bruxaria do que para outra coisa, né? Na realidade, isso aqui, ele está falando uma linguagem figurada e muito provavelmente pensando em soldados. Porque ele vai falar depois no versículo 31, 30, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas ou feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, o que ele está dizendo aqui, ele está fazendo uma comparação com a vida em caserna, a vida no exército. Numa guerra, o que acontece? Os que morrem, os que tombam no campo de batalha, são logo substituídos por outros soldados que tomam as suas fardas, tomam as suas armas e vão batalhar. Então é como se fossem batizados no lugar dos que tombaram, não é? De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Leia da seguinte maneira isso aqui: o que farão aqueles que tomam as armas e a farda dos que morreram, ou seja, ocupam o lugar nas fileiras daqueles que tombaram. É este o sentido aqui. É a reposição de soldados na linha de combate. Porque ele vai falar depois, né? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. E eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. E quando ele fala-se como homem combati em Éfeso contra as bestas, ele não está, muito provavelmente, ele não está falando isso literalmente. Paulo não entrou, não foi lançado na arena dos leões lá no Coliseu Romano, como a gente vê nesses filmes, né? As coisas que aconteciam, horríveis, né? Depois eles abriam as grades e soltavam lá tigre, leão e todo tipo de fera. Ele não combateu, porque se ele tivesse combatido também, ele teria sido comido nos primeiros 10 minutos, né? Porque Paulo não era um soldado, não era um cara forte que empunhasse armas e tudo, não. Ele era um intelectual, como a gente costuma dizer hoje, né? Ele era um fariseu, ele era um homem que estudava as leis, antes de ele se converter, as leis de Israel,
mas não era um soldado, não era um combatente. Então essas feras aqui, essas bestas que ele está se referindo, muito provavelmente se traduziria como sendo homens inimigos, inimigos da verdade. Porque a besta é inimiga da verdade. A gente vai aprender isso lá quando chegarmos em Apocalipse, né? Uma besta que é inimiga da verdade. Mas ele está colocando aqui da seguinte maneira: se a ressurreição não serve, não existe, né? De que valeu ele lutar contra as bestas? Ou seja, enfrentar os opositores da verdade. De que valeu isso? Ele podia ficar na casa dele lendo jornal. Não precisava ficar correndo riscos, sendo perseguido, sendo preso, correndo risco de morte, tantas viagens. Tem um capítulo que ele vai descrever as suas viagens, os seus naufrágios, os açoites que ele recebia. Então, se não existisse ressurreição, ele estava fazendo o quê? Né? Por isso que ele chega na conclusão, no versículo 32, se os mortos não ressuscitam, né? Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não é verdade? Por isso que ele falou lá antes, alguns versículos antes, que se não há ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque pensa assim, uma pessoa, se não há ressurreição, ok? Se não há ressurreição, uma pessoa que vive na impiedade, se deliciando com todo tipo de prazeres e de pecados e todas as coisas possíveis e imagináveis nesta vida, ele é mais feliz do que um crente que viveu olhando para o futuro, para uma promessa futura de ressurreição, e aí descobre que não existe. Ele viveu uma vida miserável aqui, como Paulo. Pega esses apóstolos, eles viviam vidas miseráveis, apanhavam o tempo todo, eram apedrejados, acorrentados em masmorras, em porões e navios, levados de um lado para o outro, xingados, cuspidos. Pensa que vida esses caras levavam. A troco de quê? Se não tem nada lá na frente. É um grande vazio, né? Então, uma pessoa que leva uma vida dessa e não tem a perspectiva da ressurreição e de um lugar na glória com Cristo, essa pessoa é a mais miserável de todas, porque ela viveu uma vida no engano. Feliz é o que estava na gandaia, porque pelo menos ele aproveitou esse tempo aqui para cair na gandaia. Mas o crente, então, coitado, né? Coitado do crente. É isso que ele está falando aqui. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vamos aproveitar a vida do jeito que der. Mas aí ele traz uma coisa à lembrança, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a má doutrina corrói. Tem algumas pessoas que me escrevem com frequência e eu até falo, mas a pessoa não entende. É gente que fica vendo vídeos de teorias conspiratórias, tem um que escreveu já 3 vezes ou 4 vezes essa semana, porque ele ficou ideia fixa lá de uma notícia de que tinham descoberto o túmulo de Jesus com os ossos de Jesus dentro. Aí eu falo, amigo, não é. Isso é teoria conspiratória, é fake news. Se você fica ocupado com essas coisas, o que acontece com a sua fé? Vai para o vinagre. Vai porque as más conversações corrompem os bons costumes. Os seus bons costumes de crer no Senhor, que morreu, que ressuscitou, que deixou um túmulo vazio, são agora comprometidos por uma vaga notícia, que até alguns jornais já desmentiram, né? De que teriam sido encontrados os ossos de Jesus. Mas é que nem você falar que encontraram os ossos do José da Silva aqui no Brasil. Aí alguém pode falar assim, mas qual José da Silva? Se tem milhares de José da Silva no Brasil. José é um nome muito comum no Brasil.
Aliás, o nome mais comum no Brasil é Luiz, né? Eu sempre pensei que fosse José, mas é Luiz. Como é que você vai saber qual José? É a mesma coisa de Jesus. Jesus era um nome, na época, tão comum quanto um José hoje ou um Luiz hoje. Então, falar que descobriram uma urna de pedra escrito Jesus não é o mesmo. Essa que é a questão. Percebe? Não é? Então ele diz, as más conversações, inclui-se aí os vídeos de teorias conspiratórias, corrompem os bons costumes. Então a sua fé vai ficar sempre balançando se você for atrás de toda novidade, de toda notícia que aparece, porque a intenção do diabo é justamente essa, fazer você viver na dúvida. Ele não quer que você viva na certeza. Não quer. Hoje uma pessoa me mandou um texto longo, refutando o arrebatamento. Eu não li o texto, eu dei uma passada de olhos assim, e uma frase pegou a minha atenção. Essa frase dizia, nós somos o Israel de Deus. Já vi na mesma hora que... Eu até avisei a pessoa, nem li o texto. Esta frase aqui já denunciou que é erro. Porque nós não somos o Israel de Deus. O Israel de Deus são os judeus que se converteram a Cristo. E são igreja hoje. Mas Deus os chama também, numa passagem que eu acho que é em Gálatas, se não me engano, de Israel de Deus. Porque é a parte de Israel que realmente recebeu o Messias e creu no Senhor Jesus Cristo, e hoje são também membros do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então ele queria dizer que não existe diferença entre Israel e a igreja, que é tudo a mesma coisa. Essa é a doutrina basicamente fundamentalista cristã, que não vê distinção entre Israel e a igreja. Então o pessoal vai lá no Antigo Testamento buscar doutrinas do Antigo Testamento como se fosse para a igreja, mas não é para a igreja. Deus tem dois povos distintos, tem o povo de Israel e tem a igreja, que é um povo separado, diferente de Israel. Deus vai voltar a tratar com Israel depois que a igreja for arrebatada da terra. Então não faz sentido o arrebatamento ser durante o tempo em que o Senhor irá tratar com Israel. Percebe? Porque ele precisa primeiro terminar as suas tratativas com a igreja, até que o último membro do corpo de Cristo seja acrescentado, tirar a igreja da terra, no arrebatamento, ressuscitar também os que morreram antes, né? Mas tirar a igreja da terra, o testemunho da terra, vai embora. Aí ele vai tratar com os judeus que estarão na terra e um remanescente que irá se converter, crendo no Messias, crendo em Jesus Cristo, como tendo sido o Messias que veio já e morreu com o seu sacrifício, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. Então não vos enganeis, as más conversações e também os maus vídeos de teorias conspiratórias corrompem os bons costumes. Versículo 34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo para vergonha vossa. Então agora pensa o seguinte, Paulo estava escrevendo para a igreja, a Assembleia em Corinto. Qual era o estado dessa Assembleia? Carnais. Ele fala isso no capítulo 3 de 1 Coríntios. Não pude vos dar alimento sólido, porque ainda sois carnais. Ainda sois carnais. Então era uma Assembleia marcada pela carnalidade. E tamanha era a carnalidade que eles não se sentiam incomodados pelo fato de ter um homem dormindo com a sua madrasta. No capítulo 5 fala isso. E Paulo dá uma bronca deles, fala, isso aí é coisa que nem entre os gentios se faz. E vocês não perceberam isso daí, vocês estão vivendo tranquilamente, como se fosse uma coisa normal, esse homem dormindo com a mulher do seu pai. Então, esse era o estado de Corinto.
não tinha só salvos em Corinto, hein? Naquela Assembleia de Corinto, não tinha só cristãos, pessoas verdadeiras, verdadeiros salvos. Tinha também falsos professos. Por isso que havia tanta má doutrina circulando entre eles. E quando ele chega lá no capítulo 11, ele vai dizer que Deus já estava julgando a Assembleia de Corinto. Sim, por quê? Veja vocês que já há entre vós aqueles que dormem. O que é aqueles que dormem? Ah, por tirar a soneca? Não. Os que tinham morrido. Por que tinham morrido? Porque por causa de pecado. Porque Deus tem uma maneira de lidar com os que são seus, que é quando acontece um pecado para a morte. Um pecado que já não é mais suportável aos olhos de Deus. Para um santo de Deus, o que ele tem que fazer? Tem que tirar aquela pessoa da terra. Porque ele não está servindo mais como testemunho aqui na terra. Então ele leva embora. Por isso que Paulo fala na 1 Coríntios 11, por isso que dentre vós há muitos fracos e doentes e uns que dormem. Porque essa era uma assembleia que estava sendo julgada pelo seu baixo padrão moral e doutrinário. Porque eles estavam sendo influenciados por falsos profetas, por falsos doutores, por falsos apóstolos, que Paulo vai tratar disso também num capítulo mais à frente, dos que se diziam apóstolos e não eram. E Paulo fala lá que eles eram recebidos, eram bem recebidos. Vocês recebem bem esses que se dizem apóstolos e não são. Então, para que esses que se diziam apóstolos se introduziam na Assembleia? Apenas para introduzir também a sua má doutrina, os seus enganos. Então essa era a condição da Assembleia em Corinto. Eram cristãos misturados que certamente tinham dificuldades agora de aceitar a sã doutrina, porque estavam muito contaminados com má doutrina. E aí, por isso que ele fala no versículo 34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Pessoas que faziam parte da comunhão naquela Assembleia de Corinto e não conheciam a Deus. Não tinham a certeza do perdão dos seus pecados e da vida eterna. Eram meros professos. E Paulo tinha que lidar com esse misto de gente, né, que tinha lá. Bom, agora ele vai abrir um outro assunto aqui que ele vai explicar a ressurreição. Mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão. Eu acredito que isso aqui a gente podia pôr já numa nova pasta, como sendo um novo assunto. O que vocês acham? Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.